Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Pilar News aqui no Facebook, facebook.com/Pilar News. Então, obrigado você pelo carinho da audiência, onde quer que você esteja, em qualquer canto aí da cidade, da região, do Brasil, até do mundo, aí acompanhando o nosso trabalho, semana da eleição e tivemos aí a definição do prefeito eleito, no caso reeleito, o Marquinho da Autoescola, e os 11 vereadores, dos quais 6 foram novos vereadores eleitos pela primeira vez vereador, e desses 6, 5 jamais tinham ocupado a cadeira de vereador, ou jamais tinha sido eleito vereador. No caso do Miguel Guedes, um dos 6, ele era suplente nessa atual legislatura e por várias vezes ele assumiu uma das cadeiras na Câmara Municipal. Os outros 5 serão todos novos vereadores, portanto, uma renovação na Câmara de Pilar do Sul. E dos 11 vereadores, vamos dizer assim, o mais antigo, o único mais antigo que ficou, o decano da nossa Câmara Municipal, é o vereador Luiz Brizola, que está indo agora para o seu 6º mandato como vereador. Ele que iniciou a sua carreira política em 1992, quando foi eleito vereador pela primeira vez. Luiz Brizola e Luiz Henrique, os 2 primeiros vereadores do PSDB. Depois, em 96, Brizola foi eleito vice-prefeito, Luiz Henrique prefeito. Aí em 2000, Luiz Henrique e Luiz Brizola concorreram à eleição e não foi reeleito. E depois em 2004, 2008, 2012, 2016 e agora em 2020, o Luiz Brizola, o nosso decano da Câmara Municipal, eleito vereador pela 6ª vez, 5 delas seguidas. Então, tirando o vereador Luiz Brizola, os outros 5 serão aí vereadores pela primeira vez, e no caso o Miguel Guedes, que é suplente nessa legislatura, ele agora é eleito vereador e vai assumir a cadeira como vereador pela primeira vez, já assumiu como suplente diversas vezes nessa atual legislatura. Temos aí 62 pessoas já acompanhando aqui a nossa live, lembrando que essa live ainda com uma apuração pelo TSE, o site do TSE passou por uma série de problemas aí, por instabilidades nesse domingo. A apuração saiu muito tarde, a de vereador entrou todos os dados corretamente já pela madrugada, então teve muitas instabilidades aí no site do TSE, que faz a divulgação da apuração dos votos, né? Por conta disso, nós fizemos lives aí no domingo falando da eleição do prefeito e ficamos devendo a live com relação aqui aos vereadores, né? Se você acessar aí o nosso site, que é esse aí que está aí na descrição, www.pilarnews.com.br, você vai encontrar já na capa do site a notícia que tem aí o prefeito Marquinho, o primeiro prefeito reeleito da história de Pilar do Sul, e nessa notícia tem a votação para os cargos de prefeito, também para vice-prefeito, claro, né? E os vereadores, tem toda a lista de vereadores, mas nós não falamos aqui sobre os vereadores. E um questionamento que tem me feito muito aí as pessoas, e eu percebo que, pessoal, eu sempre vejo a coisa com o copo meio cheio. A pessoa pessimista, ela vê o copo sempre meio vazio, né? Então, um copo que esteja pela metade, para algumas pessoas ele está meio vazio. Esse é o pessimista. Para mim, eu sempre vejo o copo meio cheio. Então, são as pessoas otimistas. Eu tenho percebido nessa minha questão de ser otimista, que muitos jovens participando da política, muitos jovens questionando, e isso é legal. Teremos aí uma sociedade
mais participativa com os jovens participando da política. E muitos questionamentos que eles têm feito aí é com relação aos vereadores, porque tem vereador aqui, por exemplo, Márcio Canaviá, ele teve 369 votos. Alguns perguntam como é que ele não foi eleito, e o Pedrinho Villanova com 233 votos foi eleito, professor Eli com 253 votos foi eleito, Takashi Iriyama com 343 votos foi eleito, e o Márcio Canaviá, que teve mais votos do que os três, não foi eleito. E essa é uma pergunta que muitos, principalmente mais jovens, têm feito, né? Então, pessoal, para fazer o cálculo dos vereadores eleitos, é feito o chamado coeficiente eleitoral. Eu já vou explicar já o que é isso. Porque no sistema eleitoral brasileiro não se tem o candidato independente, não tem a figura do independente. Eu não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos só se fala de Biden e do Trump. Isso dá a impressão errônea que só tem dois candidatos a presidente dos Estados Unidos, que só tem dois partidos nos Estados Unidos, que é democratas e republicanos. Não. É que esses partidos são os que mais dominam a política americana, no caso que dominam o Congresso americano, são os partidos que mais se apresentam, que mais tem votação. Aí tem os nanicos também, e tem lá a figura do candidato independente. Então, na eleição para presidente americano, além de Biden e de Trump, teve mais uma dezena de candidatos a presidente. Só que eles não aparecem na pesquisa, são candidatos nanicos e que ninguém fala. Lá pode ter a candidatura independente. No Brasil, o sistema eleitoral brasileiro, para você ser candidato, tem que ser pelo partido. Então, a composição partidária é que vai definir quantas cadeiras o partido tem e vai definir quem foram os vereadores eleitos. É através desse cálculo que é feito, chamado coeficiente eleitoral. Então, dentro do partido, o partido faz X número de cadeiras, aqueles mais votados dentro do partido serão eleitos. Então, para ser candidato, precisa de um partido, e na hora de assumir a cadeira, é os votos do partido que conta. Vamos passar aqui rapidinho na lista, mas se você entrar no site pilarnews.com.br, tem aí a relação completa dos votos para vereador. No caso, os eleitos, os 11 eleitos. Elaine do Posto de Saúde, 1.156 votos, do PDT. Elaine do Posto de Saúde do PDT já é vereadora, foi reeleita com a votação expressiva, uma votação que a mim surpreende pelos 1.156 votos, que ela seria reeleita, seria uma condição até quase que natural, pela simpatia que tem a Elaine do Posto, o trabalho desenvolvido por ela enquanto vereadora e até funcionária pública, é natural que ela fosse reeleita, mas 1.156 votos a mim surpreendeu. Wagner Batista do MDB, segundo mais votado, com 687 votos. Cleiton Machado, atual vereador reeleito do PSD, 617 votos. Tata da Caixa, uma grata surpresa do PSDB. Ela é a primeira vez que ela é candidata a vereadora e foi eleita com 534 votos, a mais votada do PSDB. Silvia Suda, do PSD, 460 votos, o mais votado do partido do Eric da Pizzaria. Luiz Brizola, atual vereador, reeleito para o 6º mandato, 433 votos. Cláudia Barros, do DEM, é a candidata mais bem votada do partido do prefeito reeleito Marquinho da Autoescola. Cláudia Barros, atual vereadora reeleita, com 390 votos. O Miguel Guedes Carvalho, do PSDB. O Miguel Guedes, que era do PP. Com essa mudança que teve de proibição de coligação entre partidos para a disputa de cargo para vereador, isso é importante também você entender que antigamente os partidos podiam coligar para disputar ao cargo de vereador. Agora não pode mais. Então cada partido tem que fazer os seus candidatos e disputar a eleição com os seus candidatos. Como o PP só tinha
de candidato o Miguel Guedes, então ficaria difícil, né, ele ser eleito sozinho, num partido sozinho. Porque, gente, com relação ao coeficiente eleitoral e também a questão do votos por cadeira, se alguém for candidato sozinho no partido e conseguir o número suficiente de votos, ele ocupa a cadeira. Mas é muito difícil que isso aconteça. No caso, se eu tivesse a figura do candidato independente, como tem nos Estados Unidos, ele teria que fazer um número sozinho de votos, o que é muito difícil. Então, o Miguel Guedes, sabendo a dificuldade que teria de disputar sozinho ou com poucos candidatos no PP, ele deixou o PP e foi para o PSDB e foi eleito com 390 votos, o segundo mais bem votado dos tucanos. Takashi Iriyama, DEM, reeleito vereador, 343 votos. Professor Eli, do PDT, mais uma grata surpresa, candidato aí pela primeira vez, foi eleito com 253 votos. Pedrinho Villanova, do PSD, eleito 233 votos, do partido do Eric da Pizzaria. E o Pedrinho, ele já foi candidato algumas vezes, né? Desta vez ele conseguiu ser eleito. Então são esses os 11 vereadores eleitos para a legislatura que vai se iniciar em 1º de janeiro e até 2024. A composição da Câmara ficou assim, 4 vereadores da situação de apoio ao prefeito Marquinho da Autoescola, que é a Elane do Posto PDT, a Cláudia Barros do DEM, Takashi Iriyama do DEM e o professor Eli do PDT, que também é da base de apoio do prefeito reeleito Marquinho da Autoescola. Então ele terá aí 7 vereadores na suposta oposição, né? Para o prefeito ter aprovado aí os seus projetos na Câmara, para ele ter aprovado aí as coisas, os projetos, as suas propostas na Câmara, ele precisa ter maioria. Com 4 vereadores ele não consegue ter essa maioria. Então ele vai precisar o quê? Negociar com a oposição, sempre está negociando com a oposição. A negociação, pessoal, não quer dizer que a negociação seja coisa errada, não, né? Tem a negociação benéfica, o prefeito tem que sentar com os vereadores e convencer os vereadores de votar na sua proposta. É isso. Como é que negocia? O prefeito atende o vereador aqui, atende o outro ali, né? Os vereadores fazem as suas indicações, fazem as suas reivindicações, e o prefeito daí se compromete a atender desde que eles apoiem o prefeito no tal projeto. Então é feito o convencimento, às vezes na conversa e às vezes atendendo os pleitos que os vereadores fazem. Se o prefeito tivesse maioria, ele pouco se lixaria para a oposição. Igual quando o Luiz Henrique foi eleito prefeito em 2004, Luiz Henrique do PSDB, ele conseguiu fazer 6 dos 9 vereadores. Então ele tinha a maioria mais que absoluta. Então naquele mandato dele, de 2005 a 2008, ele não precisava da oposição. Ele tinha mais do que a maioria na Câmara. Tinha 6 dos 9. Então ele não precisava conversar com a oposição. Ele conversava só com os candidatos da base, com os vereadores da base dele. Nesse caso aqui, o prefeito Marquinho, ele vai ter que conversar e muito com a oposição. Mas isso é tranquilo. Em Pilar do Sul não se costuma ter oposição, não. Uma prova disso é agora o prefeito caçado Toninho da Padaria. Ele teve uma gestão muito tranquila com relação à Câmara. O Marquinho da Escola também, do ano passado para cá, teve aí uma administração tranquila, sem nenhum problema com a Câmara Municipal, que não costuma colocar muita objeção para o prefeito governar, não. Então, a questão aí do prefeito não ter a maioria, rapidamente consegue se articular e votar. E outra, ninguém vota, gente, ninguém vota contra um projeto se ele é bom, tá? Não é isso.
É que às vezes o que é bom depende da visão de cada um, né? Você pensa que alguma coisa é boa por esse caminho. Eu penso que sim, olha, é bom, mas o melhor é fazer por esse caminho. Aí as divergências, mas as pessoas às vezes estão pensando no mesmo objetivo por caminhos diferentes. Aí acontece a divergência, né? Então, não quer dizer que alguém, porque votou contra o prefeito ou um projeto do prefeito, está contra a cidade. Não, não é exatamente isso. É que o que é bom para um não é bom para o outro, ou o caminho para um é de um jeito, o caminho para outro é de outro jeito. Então o prefeito vai ter que negociar aí com a Câmara para fazer aí a governabilidade, a chamada governabilidade. Isso acontece em Pilar do Sul, Sorocaba, no governo do estado de São Paulo, lá em Brasília, nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra. Onde tem democracia é assim que funciona. As coisas só são impostas onde tem ditadura. Por exemplo, na China só tem um partido, o Partido Comunista Chinês. Então lá não tem oposição. Lá é posto à vontade do presidente da China. Ele só terá algum problema se ele não conseguir convencer os seus pares do próprio Partido Comunista Chinês. Lá na Coreia do Norte também só tem um partido, né? Então, onde tem democracia é assim. Então é assim aqui em Pilar, Brasil inteiro, Inglaterra, Estados Unidos, Japão. Onde tem democracia é exatamente assim que funciona para você ter, no caso o prefeito, ter governabilidade. Então são esses os 11 eleitos, e aí tem os suplentes. Deixa eu pegar aqui os suplentes, mas se você entrar no site aqui, ó, pilarnews.com.br, você vê lá a lista dos candidatos eleitos, a quantidade de votos que eles tiveram, e também todos os candidatos, né? Até a menos votada da eleição, Lili, do Jardim Panorama do MDB, teve apenas 6 votos. Então está lá a lista de todo mundo, né? Fabinho Rei do Pastel, 17 votos. Glória da Tapioca, 18 votos. José Otávio do PTB, 14 votos. Valquírio do PTB, 16 votos. Por falar em PTB, pessoal, para você entender o coeficiente eleitoral, o PTB não conseguiu fazer nenhum vereador. Por quê? Porque ele não atingiu o coeficiente eleitoral, ou seja, número suficiente de votos do partido, dos seus candidatos somados, para conquistar uma cadeira. Então não fez nenhum vereador. Para você entender aqui melhor, o coeficiente eleitoral foi de 1.326 votos. Então, cada 1.326 votos, um partido ganha uma cadeira na Câmara. No caso, o PTB, ele não conseguiu isso. Olha lá, o PTB conseguiu 906 votos, portanto, insuficiente para fazer uma cadeira. Como ele não fez uma cadeira, ele não entra nem no cálculo final das sobras. Então, o PTB não fez nenhuma cadeira, por causa disso, que não conseguiu o coeficiente eleitoral. A votação dos seus candidatos foram baixíssima. Por exemplo, o vereador João Batista, do PTB, presidente da Câmara, 4 vezes vereador, uma vez candidato a vice-prefeito, ele teve uma votação pífia, 234 votos, e o vereador presidente da Câmara não foi reeleito. Uma votação pífia do João Batista de Moraes, presidente da Câmara. Acabou aí naufragando nessa campanha em que teve Takao Yonemura como candidato a prefeito, também com a votação pífia de 472 votos. E nunca na história de Pilar do Sul alguém teve tanto pouco votos para prefeito como o Takao Yonemura, que teve aí apenas 472 votos. O João Batista está no 4º mandato, presidente da Câmara, né? Na eleição de 2012, João Batista foi o mais votado. Ele foi o mais votado na eleição de 2012. Ele teve 938 votos. Na eleição passada, caiu a votação dele drasticamente, 404 votos. E agora, 234 votos. Talvez encerre a carreira política, a carreira vitoriosa. Vale ressaltar, 4 vezes eleito vereador,
uma vez como suplente, né? Uma vez candidato a vice-prefeito, não pode dizer que é uma carreira que seja desprezada, é uma carreira vitoriosa, mas a contar aí do seu eleitorado caindo drasticamente ano a ano, culminando agora com a sua não reeleição, deve encerrar sua carreira aí política de forma melancólica. Deixa eu ver alguns números aqui que interessa, pessoal, para a gente passar aqui, ó. A Pilar do Sul tem 22.494 eleitores. Tivemos uma abstenção altíssima. 26,5% do eleitorado não foi votar. Quase que o número de eleitores que não foram votar, quase que supera o do prefeito eleito. O prefeito reeleito, Marquinhos Autoescola. 5.956 pessoas, ou 5.956 eleitores não foram votar, uma abstenção de 26,48%, uma abstenção altíssima. Se você somar aí, ó, os 5.956 eleitores que não foram votar, mais 888 que votaram em branco, mais 945 que anularam o voto, aí passa o número de votos do prefeito reeleito Marquinhos Autoescola. Ó, a soma de brancos, nulos e abstenções é de 7.789 votos. 7.789 votos brancos, nulos e abstenções. O prefeito foi eleito com 6.183 votos. Prefeito Marquinhos Autoescola foi eleito com 6.183 votos. O número de pessoas que não votaram é de 7.789. Então, se você fizer o seguinte cálculo, 22.494 eleitores, e pegar o número de votos que o prefeito teve, ele foi eleito com 27,48% dos eleitores. Então, não é verdade que o prefeito Marquinhos Autoescola foi eleito pela maioria do povo de Pilar do Sul. Não. Dos eleitores de Pilar do Sul, quem votou no prefeito, a votação do prefeito é de 27,48%. Até a doutora Mara Garbeto Nestlener comenta aqui, ó, que muitas abstenções as pessoas não fazem valer o seu direito democrático. Preocupante. Realmente, doutora, é preocupante. A Tatiana Kawato, ela observa que o povo está descontente, né? Então, é preciso que os políticos eles comecem a pensar exatamente por quê, o que está acontecendo das pessoas não irem votar, né? E aí mais, né? Uma vez que as pessoas vão votar, saem de casa a votar, por que será que a pessoa vota em branco ou anula o voto, né? É também de se pensar, né? Ó, dos que saíram de casa e foram votar, 11% falaram não vou votar em ninguém. Eu vim aqui, mas não vou votar em ninguém. Anulou o voto ou votou em branco, né? É até engraçado, o que leva a pessoa a votar em branco, né? Anular o voto. Edu Pinheiro, depois não pode reclamar, a partir do momento que deixem outras pessoas decidirem por ela. Exatamente isso, Edu Pinheiro. Quem não votou, gente, ele lavou as mãos, não votei ninguém, eu não vou fazer parte, eu não tenho nada com isso, tá? Eu não voto em ninguém, eu anulo meu voto. Depois vai querer cobrar o quê? Você lavou as mãos, é uma forma de você se eximir de responsabilidade, Então você que se absteve, depois não pode reclamar de nada. Para reclamar, tem que ir lá votar. Isso que é importante. Mas tem mais gente comentando aqui, ó. As pessoas estão descrentes na política, observa o Leonardo Barbosa. João Bento Machado, está na hora de fazer valer o voto. Exatamente isso, fazer valer o voto. Olha só, voltando ao coeficiente eleitoral, né?
Então veja bem, das pessoas que foram votar e daquelas que votaram para vereador, né? Vamos ver aqui a votação para vereador. A votação para vereador. Vamos colocar aqui em todos para a gente ter aqui o número total. Olha lá, dos que foram votar, é mais interessante, o número de votos válidos para vereador foi menor do que os votos dados para os candidatos a prefeito. Foi menor, 200 e poucos votos a menos. Então, ó, teve mais votos brancos para vereador, é isso, ó, 1.139 votos brancos para vereador, não votou em ninguém, foi lá, mas não votou em ninguém. Votos nulos, 807. Votos válidos para vereador, 14.592. Então, 88,3%. Então, gente, pegando aqui, ó, os 14.592 votos válidos para vereador, o que a Justiça Eleitoral faz? Divide esses votos pelo número de cadeiras. São 11 cadeiras, são 11 vereadores em Pilar. Então, para cada cadeira, 1.326 votos. Então, a cada 1.326 votos que o partido tem, elege um vereador. Por exemplo, o PSDB foi o partido que mais conquistou votos para vereador. Todos os candidatos do PSDB somado deu 3.316 votos. Então deu 2 cadeiras e sobrou um pouco, sobrou 600 e poucos votos. Então essa é a sobra. O PSD teve 3.156 votos, o partido do Eric da pizzaria. Elegeu 2 vereadores e sobrou uma sobra, 500 e poucos votos. O PDT teve 2.684 votos. Ele elegeu 2 vereadores e sobrou uma sobrinha de votos ali. Então, assim vai sendo feito o cálculo do coeficiente eleitoral para saber quais são os vereadores eleitos. Então, ó, o DEM, partido do prefeito Marquinhos da Autoescola, 2.681 votos. Então fez 2 cadeiras. Aí o MDB fez 1.849 votos. Então, como o coeficiente é 1.326, ele fez uma cadeira. O PTB fez 906, não conseguiu fazer voto suficiente para conseguir uma cadeira. Então, ele foi o único partido que não elegeu ninguém. Porque os outros partidos, aqueles pessoal que não foram eleitos, todos os outros são suplentes. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, 10º, 20º, todos são suplentes. Menos do PTB, que não elegeu ninguém e não tem nenhum suplente, obviamente, porque não elegeu ninguém. Mas todos os outros partidos aqui fizeram, no caso o PSDB, 3 cadeiras, o PSD, 3 cadeiras, PDT, 2 cadeiras, Democratas, 2 cadeiras e MDB, 1 cadeira. Será que deu para entender a questão do coeficiente? Porque as pessoas perguntam como que o candidato que teve menos voto foi eleito. Por causa do coeficiente eleitoral que calcula o número de votos dentro do partido. Então, Pedrinho Villanova, 233 votos eleito. Professor Eli, 253 votos eleito. Takashi, 343 votos eleito. Eles 3 tiveram menos votos que Márcio Canaviá, e a Carla do Dalto, Danilo do Alto Sul, Toninho Tilico, do DEM, Aguinaldo Pereira, do DEM, Laércio Maia, do MDB, tiveram mais votos do que o professor Eli e do que o Pedrinho da Vila Nova. Aqui, ó, o Guma do PDT, teve 244 votos, teve mais votos que o Pedrinho, mas é o coeficiente eleitoral que faz essa soma, que vai definir quantas cadeiras tem. Então, até por isso, na hora de você resolver disputar a eleição, né, você tem que ver isso dentro do seu partido. Tem candidatos muito fortes dentro do partido que você está, e se você não tem o potencial de disputar lá nas cabeças com eles, na realidade você vai fazer voto para eles. Porque vamos supor, o PSDB vai eleger toda eleição 3 vereadores. Quem são os cabeças do PSDB sempre? A gente já sabe. Então, se eu não puder bater nos cabeças,
eu vou disputar para ficar no meio da tabela, né? E aí eu vou fazer votos para ajudar ele a ser eleito. Então esse é o cálculo que muito político faz para saber se ele sai candidato ou não. Para saber qual partido que ele vai se ajeitar ali para sair candidato. Vamos dizer assim, o Pedrinho Villanova com 233 votos, se ele estivesse no PSDB, ele não teria sido eleito. Deu para entender, não? Professor Eli, 253 votos, se ele estivesse no DEM, não teria sido eleito. Se ele estivesse no PDT, não teria sido eleito. Não, o professor Eli é do PDT, ele foi eleito, né? Se ele estivesse no DEM, não teria sido eleito. Então é esse coeficiente eleitoral. Deixa eu ver aqui, ó, o número de... do PSDB aqui, ó. Então, eleitos: Tata da Caixa, em primeiro lugar; Luiz Brizola, segundo lugar; Miguel Guedes, terceiro lugar. No PSDB, primeiro suplente, Márcio Canaviá, muito bem votado, 369 votos, primeiro suplente. Carla do Dalton, 342 votos, segunda suplente, ela é atual vereadora. Sheila Brizola, o pessoal conhece aí, é filha do vilão, né? O pessoal fala Sheila do vilão. A Sheila Brizola, 183 votos, ela é a terceira suplente do PSDB. A Odair Ribeiro, 139 votos. Cláudia Bueno, 123 votos. Samuel Eletricista, 106 votos. Luiz Caetano, 87 votos. Minha amiga Madalena Penteriche, 67 votos. Rubson, 62 votos. Rodrigo, 47 votos. Almodóvar Farmacêutico, seu Almodóvar lá da farmácia Almodóvar, 45 votos. Toninho Baiano, 22 votos. Esses são os candidatos do PSDB. Do PSD, o PSD teve aí 3 vereadores eleitos. Cleiton Machado, atual vereador, foi reeleito. Silvio Assuda foi eleito, primeira vez candidato eleito. Pedrinho Villanova, eleitos, candidatos do PSD. Primeiro suplente do PSD, Tuta. O Tuta, 209 votos, primeiro suplente. Vamos supor que o Pedrinho Villanova tira férias. Ou, a gente não quer isso, mas acontece, né? Ficou doente, né? Teve que se afastar por licença médica. O Tuta assume a cadeira. Também, infelizmente, aconteceu na legislatura passada, se morreu um vereador, assume o suplente. Se for cassado, como foi cassado o vereador Aguinaldo Silvestre nessa legislatura, tanto que ele não pôde sair candidato a vereador porque ele está inelegível, né? Então, se o vereador for cassado, assume o suplente. Então, o Tuta é o primeiro vereador suplente do PSD. Inclusive, será diplomado junto com os outros. Vai receber um diploma, hein, o Tuta? Meu amigo Tuta, a história de superação é do Tuta. Inclusive, ele falou isso nas lives, nos comícios, né? Ele tem uma história de superação aí com o uso de dependência química, né? Superou. Eu também tenho uma superação aí com álcool, né? Então não tem problema nenhum a gente contar as nossas superações. Pelo contrário, a gente tem até que se orgulhar disso, de ter vencido, ou estar vencendo, né? Dia a dia, como se fala lá no AMA, né? Um dia de cada vez, né? Só por hoje. Eu também já faz 14 anos, graças a Deus, livre do álcool. E o Tuta tem essa história aí de superação também, aí mais de um ano ele está contando que está livre, né, da dependência química. Então o Tuta vai receber um diploma, meu amigo Tuta. Vai ser o suplente diplomado. Paulo Papagaio, segundo suplente, 201 votos. Patrícia do Nico Turco, é a terceira suplente do PSD, 195 votos. Renê do Mauro, 166 votos. Ele ficou como quarto suplente da chapa do PSD. Fabinho Cantor, 129 votos.
Marcos Fábio da Saúde, 116 votos. Marcela da Cananéia, 110 votos. Tiago Amaro, 87 votos. Ana da Floricultura, 84 votos. Simone Flora, 84 votos. Anselminho do Bar, 76 votos. Ana Paula São Paulina, 59 votos. Vamos agora para o PDT. O PDT que teve aí 2 vereadores eleitos, Elaine do Posto Saúde e professor Eli. E o primeiro suplente do PDT é Guma. O Guma já tinha sido primeiro suplente a vez passada e também aí, ficou como primeiro suplente. O Guma, 244 votos, professor Eli, 253 votos. 9 votos de diferença. Então, por mais 9 votos aí, ficariam empatados professor Eli e Guma, né? 9 votos de diferença. Quando fica empatado, pessoal, o desempate é para quem é mais velho. Então, para quem tem aí mais idade, né? Nessa hora é importante ter mais idade, hein? Tem um vereador aqui que empatou com o outro aí em 2000, na eleição de 2000, o Evandro Darcy, empatou com o Lucas da Paineira, acho que 419 votos a 419 votos. Entrou o Lucas da Paineira porque era mais velho. E o Evandro Darcy ficou como primeiro suplente. Então, aqui Guma e professor Eli, 9 votos de diferença. Guma, primeiro suplente. Pacheco Carteiro, 184 votos, segundo suplente. Fábio do Banco, 160 votos. Alan Família, 101 votos. João Pedro Bateria, 82 votos. Douglas Góes, 79 votos. Bete Tigrão, 77 votos. Professor Márcio Madureira, 63 votos. Alcides Fernandes, 53 votos. Carlão Cabeleireiro, 50 votos. Cida do Velório, 46 votos. Renata Moura, 40 votos. Glória da Tapioca, 18 votos. Fabinho Basílio, Rei do Pastel, 17 votos. Vamos para o DEM, partido do prefeito reeleito, Marquinho da Autoescola. Cláudia Barros Takashi Liyama, eleitos. Primeiro suplente, Toninho Tilico, 310 votos. Toninho Tilico que já foi vereador, já 2 eleições que ele não consegue se reeleger, hein? Que ele não consegue se eleger, ficando aí como suplente. Toninho Tilico já foi vereador eleito. Ele ficou com 310 votos, primeiro suplente do DEM. Aguinaldo Pereira, filho do prefeito Toninho da Padaria, 305 votos, ficou aí como segundo suplente. Lilo, terceiro suplente, 217 votos. Flávio da Ponte Alta, 169 votos. Iane Júnior, Vicente Iane Júnior, 137 votos. Márcio Ferreira, 115 votos. João Medeiros, 109 votos. Viviane Queiroz, 88 votos. Sandra Mendes, 34 votos. Luana Góes, 27 votos. MDB. O MDB, Wagner Batista, uma votação expressiva, surpreendente. Não é surpreendente o Wagner ter sido eleito, viu, gente? O Wagner vem trabalhando há muito tempo, né? E trabalha certinho, um rapaz que se dedica nas causas sociais, ajudar entidades, foi candidato 3 vezes. Viu, gente, é importante, eu vejo algumas pessoas que é candidato pela primeira vez e depois fica tão triste, não é mais candidato, desiste, fica frustrado porque não foi eleito. Gente, a plantinha, ela é regada, ela é adubada, a sementinha ali no potinho, né? Depois transporta a mudinha lá para terra, vai adubando, vai jogando uma aguinha, né? Às vezes para alguns aí a colheita vem rápido, né? Tem candidato que é candidato na primeira vez e já, né? Às vezes para outros não acontece assim, né? O Wagner foi candidato em 2012, não foi eleito, 2016 foi bem votado,
né? E agora foi eleito. Olha só, a votação do Wagner Batista, um rapaz que vem trabalhando faz tempo. Então você que foi candidato, que não foi eleito, tem vontade de ser vereador, continue com essa vontade. Você tem 4 anos para trabalhar, 4 anos para plantar a sua semente, regar, cuidar e colher o fruto daqui 4 anos. Ou quem sabe na outra, né? Mas se você gosta de política, quer ser vereador, se a sua vontade mesmo é ajudar a sua cidade, continue nesse propósito. Ser político, gente, é coisa do bem, é coisa boa, tá? Pessoas acham que ser política fazer política é coisa ruim. Não, pelo contrário. A minoria dos políticos é que são corruptos, ladrões, que não prestam. A grande maioria dos políticos são gente do bem. Partidos políticos não são organizações criminosas, são organizações políticas da sociedade, né? Então ser político é bom, continue nesta pegada, tá? Seja candidato na próxima de novo. O Wagner Batista 2 vezes perdeu, foi eleito agora com a votação expressiva. Que ele tinha tudo para ser eleito, eu não tinha dúvida. Me surpreendeu, Wagner, meu amigo Wagner, a quantidade de votos, muito bem votado, sinal que o seu trabalho foi reconhecido. Agora na Câmara vai continuar trabalhando, honrar os votos recebidos, né? Wagner Batista do MDB, muito bem votado, 687 votos. Danilo da Alto Sul, o Danilo da Alto Sul foi candidato já pela 2ª vez, é o primeiro suplente do Wagner. Quem sabe na próxima, né, a vez do Danilo da Alto Sul, né? Laércio Maia Cabeleireiro, primeira vez candidato também. Aí, o 2º suplente do MDB, 280 votos. Raquel da Cananeia, 185 votos. Henrique de Nóbrega, 120 votos. Maria do Nivaldo, 64 votos. Afonso do Julianinho Motopeças, 65 votos. Adriano Musumoto, 33 votos. Joel Pedreiro, 28 votos. Lili do Panorama, 6 votos. Então, esses foram os candidatos do MDB. Então tá aí, pessoal, esses foram aí os candidatos eleitos e os suplentes. Mais tarde eu vou colocar esses dados lá no site, no Pilar News. Depois, mais tarde, vai estar disponibilizada a votação por partidos, as abstenções, um apanhado geral da eleição, né? Mais tarde eu vou fazer essa matéria, vou escrever a matéria, vou colocar lá no site Pilar News dados individualizados certinho, né? Eu coloquei a notícia ontem de forma geral, né? Agora eu vou individualizar os números para a gente entender melhor aí esses números. Individualizado, a votação por partido, né? A questão dos votos brancos, nulos, abstenções, né? Repito, hein, pessoal? Repito, como eu falo, você que não ouviu a live inteira, veja no começo que a gente está abordando aí a questão das abstenções, hein? Vamos repetir esses dados aqui, eu acho que é importante repetir, porque é uma análise que tem que ser feita. De 22.494 eleitores, as abstenções foram de 5.956 eleitores. Quase 6.000 eleitores não foram votar. Geralmente essa abstenção ela gira em torno de 4.000 e pouco, 19%. Essa vez aqui foi 26,5%. Acho que eu tenho os dados aqui da eleição passada. Deixa eu procurar aqui a abstenção da vez passada. A abstenção está... Claro que tem a pandemia do coronavírus, né? O próprio TSE orientou para quem tivesse com a gripe, para quem tivesse resfriado, poderia ser um sintoma de coronavírus, né? As pessoas que têm aí alguma comorbidade foi orientada a não ir votar. Então tem tudo isso, né? A questão aí do coronavírus. E é bom que se preocupe mesmo, tem subido, a curva tem subido, né? Se eu não me engano, aqui em Pilar já tem 6 ou 7 óbitos de coronavírus. Eleição em 2016. Aqui, ó. Eleição em 2016. A abstenção em 2016
foi de 4.252 votos, 19,92%. Essa vez, então, foi de 26,5%, quase 6 mil eleitores. Se somar os eleitores que não foram votar, mais os que votaram em branco ou que anularam o voto, a abstenção é de a ausência, ou melhor, os votos que não foram válidos, 7.789, né? Das pessoas aptas a votar, não votaram em ninguém. Dá mais do que o voto do prefeito eleito. Repito, ó. Dos votos total, são 22.494 eleitores. O Marquinho da autoescola foi eleito ou reeleito com 27,5% dos votos. Então não é verdade que foi eleito com a maioria do povo de Pilar do Sul. Não, nem o presidente, nem o Bolsonaro, nem Lula, nem o Dória, ninguém é eleito com a maioria do povo. Porque nós temos uma população aqui de mais ou menos 30 mil habitantes. Desses 30 mil habitantes, muitos são crianças, outros já são idosos acima da idade de votar, já não estão preocupados em votar, né? Da população de 30 mil habitantes, 22.494 são alistados para votar, são eleitores. Deste número de eleitores, 27,48% votaram no Marquinhos da autoescola. Então, teve menos que 30%, menos do que 1/3 do eleitorado, mas ele foi eleito porque ele foi o mais votado. Os outros tiveram menos ainda. Então, se pegar aí nulos, brancos, abstenções, dá mais do que o número do prefeito. Então, a análise tem que ser feita aí para que as próximas eleições sejam trabalhadas, inclusive aí pelos prefeitos, né? Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha que abordar. Vou fazer a notícia mais tarde e colocar lá no site. Eu estou vendo aqui que tem muitos comentários passando aqui na nossa timeline. Eu não vou dar conta de comentar isso agora, mas a gente vai tentando tirar algumas dúvidas aí no decorrer do dia. Vamos ver se eu consigo atualizar aqui no computador. Eu já mando um alô para as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Obrigado você pelo carinho da sua audiência. Tivemos aí mais de 100 pessoas ligadas na live. Deixa eu só ver se a gente consegue aqui mandar aqui alguns abraços, né? Raquel Francisco, estou muito feliz com os meus 185 votos. É isso mesmo, Raquel. Fique feliz, agradeça, porque você começou a eleição só com o seu voto. Conseguiu outros 184 pessoas que foram votar em você. 4 ônibus lotados de gente que foi votar em você. Então, Raquel Francisco, eu acho que é a Raquel da Cananéia, né? Ela está falando aqui, ó, foi candidata a vereadora, está feliz com os seus 185 votos, mesmo não tendo conseguido ser eleito, irei continuar trabalhando pelo meu bairro e honrar esses 185 votos. Isso mesmo, Raquel, parabéns pela sua postura, é isso mesmo. Eu fui candidato 2 vezes, tive 91 votos na primeira, 192 na segunda e continuei trabalhando por essas pessoas que acreditaram em mim. Não fui candidato mais, eleição de 2016 não fui, essa não fui, mas continuo trabalhando naquilo que eu posso fazer pela comunidade, em nome das pessoas que confiaram em mim. Então é assim mesmo que tem que ser, é assim mesmo que tem que fazer. Isso é legal. A Lourdes dizendo aqui, ó, fico feliz por o Miguel ser eleito. E triste porque a Carlinha ficou de suplente. Mas reconheço todo o esforço e trabalho que ela faz até hoje nos representando. Muito bem. Lurian Gabriel, obrigado, Pilar do Sul, pelos meus 229 votos. O trabalho continua. É isso aí, Lurian. Um jovem também, um menino jovem, que foi candidato pela primeira vez. Está aqui agradecendo os votos. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Davi Boesch está aqui parabenizando a vitória dos que foram eleitos, né? O Marquinhos da autoescola, muito bem. Josiane Nicásio,
João Wagner Batista, mais que merecedor. Muito bem. Muitas pessoas parabenizando o Wagner. A doutora Mara, muitos criticam os candidatos, mas não tem coragem de se candidatar. Isso é uma verdade, doutora. Muitas pessoas criticam aí alguns candidatos, né? Tiram sarro até de uns, né? Que são folclóricos, né? Mas as pessoas, muitos deles que criticam, não têm coragem de ser candidato, de dar a cara a tapa, né? E às vezes criticam aqueles que têm coragem, que estão lá preocupados em elaborar um projeto, elaborar umas propostas, né? Então é importante que parabenizar as pessoas que têm coragem de ser candidatos. Deixa eu ver aqui. No celular fica difícil a gente conseguir responder aqui as perguntas, ver as pessoas a pergunta, né? A Tati Marquezinha, a Tati está mandando também aqui um abraço, né, Tati? Obrigado aí, Tati. Ela está dizendo que a gente falou tudo, aquela hora que a gente falamos dos vereadores, né? O Thiago Paraguai Souza, Marga Tunes, Everson Favoreto, forte abraço, Everson. Está aqui parabenizando o Silvio Assuda, dizendo Deus continue te abençoando. Depois eu vou tentar responder todos aí que comentaram aqui na live, tá, pessoal? Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Eu acho que o mais importante que a gente tinha para dizer era isso, com relação aí aos números para vereador, né? Sim, deixa eu ver aqui. Sim. Pessoal, veja bem, só relembrar um negócio aqui. O prefeito Marco Aurélio Soares é o primeiro prefeito na história de Pilar do Sul a ser reeleito. Só que é importante ressaltar um dado aqui, que até 1997 não era permitida a reeleição. Depois o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele acabou negociando no Congresso uma negociata que o Fernando Henrique Cardoso, presidente, fez, que foi aprovada a reeleição, né? A partir de 97. Então, os governadores, prefeitos, presidente da República puderam disputar a reeleição uma vez. Antes não podia. Então é importante ressaltar que o prefeito Marco Aurélio Soares é o primeiro da história a ser reeleito, porque antes de 97 não era permitida a reeleição. Deixa eu colocar aqui no ponto aqui mais comentários. E aí, a partir daí, então, alguns tentaram, outros não tentaram. Luiz Henrique tentou, não conseguiu. Outros nem tentaram, porque Pilar do Sul tinha aí uma tradição de não reeleger prefeito, né? Mas agora o Marquinho quebrou esse tabu e é o primeiro prefeito a ser reeleito. Antes, o prefeito não conseguia fazer nem o sucessor. O eleitorado de Pilar do Sul é muito exigente com relação a isso. Ele não conseguia fazer nem o sucessor. Marquinho conseguiu mais que isso, conseguiu ser reeleito, né? A votação, então, final para prefeito, a apuração oficial do TSE, né? O Marquinho, 6.183 votos, Zé Francisco, 4.345 votos, Eric da Pizzaria, 3.705 votos, Takao Yonemura, 472 votos. Muito bem, vamos, antes de encerrar aqui, Evelyn Cristina, parabéns, Sérgio, pelo seu trabalho, muito bem explicado, obrigado. A Cleusa Nestlener, parabéns aos eleitos. Simone Moraes, parabéns pelo seu trabalho, deixa informado, amém. Deus abençoe, né? Amém. O Thiago, Wagner Batista mereceu, lutou muito e mereceu, verdade, hein? E eu não tenho dúvida que o Wagner vai fazer um bom trabalho lá na Câmara, que vai honrar esses votos recebidos, né, meu amigo Wagner? Fiquei muito feliz mesmo com a vitória do Wagner. O Renê do Mauro agradece os 169 votos. Muito bem, Renê. A Elaine Carvalho, foi muito merecida a vitória do Miguel Guedes. Verdade, o Miguel Guedes é um que vem batalhando bastante há muito tempo também, hein? Ele, a primeira vez passada, ficou como suplente e assumiu a cadeira algumas vezes nesse mandato com a cassação do vereador
Aguinaldo Silvestre, depois com o Takashi deixando a Câmara e foi ser secretário do prefeito Toninho da Padaria, o Miguel Guedes assumiu a cadeira por um bom tempo, vários meses o Miguel assumindo, né? E agora foi eleito mesmo vereador. Agora é vereador eleito, né, Miguel? Mas trabalhou bastante também, concordo aqui com a Elaine Carvalho. O Miguel Guedes fez por merecer aí ser eleito. Vai ser um excelente representante do povo pilarense na Câmara Municipal. Valeu, Elaine Carvalho. Miguel Guedes, está aqui o Miguel Guedes comentando. Parabéns, Sérgio, pelo seu profissionalismo. Obrigado, Miguel. Everson, já mandei aqui um abraço para o Everton. Célia Proença, bom dia. Parabéns ao prefeito e vereadores eleitos. Só espero que agora resolvam o problema da minha casa. Então, a Célia já está cobrando aí os próximos nossos próximos representantes aí já, né? A Raquel Francisco já falamos, a doutora Mara também, a Verônica Antunes, parabéns, Sérgio, pelo seu trabalho, pelo seu lindo trabalho, que Deus continue te abençoando. Pessoal, obrigado vocês aí pelo carinho da audiência. O que eu me comprometo com vocês é sempre tentar ao máximo possível trazer informações de forma imparcial. Na minha vida pessoal, eu também faço política na minha vida pessoal. Tenho meu candidato, tenho minha preferência política. E o jornalista que disser que não tem é mentiroso. Todo mundo tem suas preferências políticas. O jornalista também tem. O que ele precisa é ser correto. O que o jornalista precisa é ser leal com o seu ouvinte, com o seu leitor, com o seu telespectador. E é o que eu procuro fazer aqui no Pilar News. O Pilar News não faz política. O blog do Sérgio Santos não faz política. O nosso trabalho jornalístico é imparcial. Tanto que na sexta-feira teve a denúncia de caminhão de pedra e areia sendo entregue no período eleitoral lá no Acá Jardim Pinheiro. Antes de publicar a matéria, eu fui ouvir o outro lado. Eu liguei para o prefeito Marquinho, ele preferiu. Ele falou que ia apurar certinho, ver o que tinha acontecido, mas ele confiava na sua equipe que nada de irregular teria acontecido, mas que ele iria se manifestar no outro dia, como se manifestou. Agora vice-prefeito Marcos Fábio Miguel dos Santos, eu liguei para o Marcos e falei: Marcos, tem aqui uma denúncia de entrega de caminhão de areia e pedra nesse período eleitoral, e citaram o seu nome, né? O que você tem a dizer? Aí o Marcos Fábio também disse o que ele tinha a dizer, eu coloquei na matéria. No outro dia cedo, a prefeitura mandou para mim a nota explicando o que tinha acontecido. Eu publiquei a nota na capa do site. Então, gente, o que o jornalista precisa é ser leal, é ser correto. E eu procuro ser correto no meu trabalho jornalístico em respeito ao leitor. Ao leitor, o que acompanha o meu trabalho, o que lê o site, que acompanha meu trabalho. E outra, eu estou aqui há 23 anos fazendo exatamente isso. Eu faço jornalismo em Pilar do Sul há 23 anos. Então a credibilidade que eu conquistei não foi do dia para a noite, foi graças a vocês. E outra, não tem como chegar no mercado e falar: me dá uma dúzia de credibilidade, me dá 1 quilo de respeito, me dá... não tem como, não se compra, isso se conquista. Então, em nome do eleitor, em nome daqueles que prestigiam o meu trabalho, que torcem para A, que torcem para B, que torcem para C, o que eu me comprometo é ser leal, é continuar um trabalho jornalístico imparcial. Agora, na minha vida pessoal, eu já fui candidato, eu tenho minhas preferências políticas, né? Todo mundo sabe disso. Aliás, eu deixo sempre as claras também. Eu não faço isso às escuras, às escondidas, é às claras. É de forma clara, deixando claro para todo mundo que lado que eu estou. Eu acho que isso tem que ser, o jornalista tem que ser correto assim, ele agir assim, né? Deixando claro que lado que ele está e na sua atividade pessoal, o profissional não misturar. E em nome disso, eu me comprometo com você que gosta do meu trabalho a continuar fazendo isso, que eu sempre fiz. Jornalismo, tentar fazer da melhor qualidade possível, colocando sempre os dois lados da notícia, apurando os fatos antes de publicar. É sempre o que eu sempre fiz. E outra, há 23 anos. Agora, dia 30 de novembro, é aniversário. Eu comecei na Rádio Panorama em dia 30 de novembro de 1997.
fazendo jornalismo, 23 anos em Pilar do Sul. Bom, Paulinho Carvalho, parabéns, ótimo trabalho. Marcelo Maciel, parabéns pelos eleitos. Pessoal, vamos encerrando por aqui a live, depois você compartilha aí, né? Você continua aí participando, compartilhando aí a nossa live, tá? Compartilha aí, deixa para todo mundo ficar vendo esse conteúdo depois aí. Vá comentando aí nos comentários, depois a gente tenta, dentro da medida do possível, responder. Bom, agora são 12:10. Vamos encerrando por aqui a nossa live de hoje. Vamos ter live agora direto, hein, pessoal? Nos acompanha aqui, vamos ter live direto. Aqui, ó, é o nosso estúdio Pilar News, que a gente está finalizando aí para a gente fazer aqui os nossos conteúdos jornalísticos agora com vídeo. Então teremos sempre notícias e entrevistas aqui no nosso estúdio Pilar News. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.